Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, buscando a sequência do estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós utilizamos aqui essa tradução, que é de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges. Esses vídeos são gravados para dar continuidade ao nosso estudo na Casa Cultivadores do Evangelho. Optamos aqui pelo formato de leitura com pequenos comentários para posteriormente discutirmos a respeito no nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser desses vídeos fazerem uso, deixar suas sugestões de estudo, sua compreensão, fiquem à vontade. Na semana passada, nós adentramos o terceiro diálogo, que encerra a primeira parte desse livro, que é o diálogo de Kardec com o padre. Paramos no texto no qual o padre questionava a Kardec o direito da igreja contestar, discutir, combater essa nova doutrina que estava surgindo, prevenindo os fiéis contra aquilo que eles consideravam um erro. E Kardec, diante de sua sensatez, responde que, de modo algum, contestaria esse direito, que é algo também que a doutrina espírita reclama para nós, reclama esse direito. Porém, existe uma diferença muito grande em ficar só no campo da discussão, como partir para atos mais violentos, mais agressivos, como acontecia ali no século XIX, meados do século XIX, que é quando aconteceu esse diálogo. Na época, só para relembrar, a igreja ela fazia discursos nas igrejas e ela contestava, condenava e de um modo que impedia que os espíritas fossem empregados, que eles fossem auxiliados quando preciso. Então havia ali um certo preconceito, uma certa discriminação. Então a isso Kardec vem dialogando com o padre, elencando esses fatores, que vai dar origem à próxima questão que o padre desenvolve para conversar com Kardec. Esse vídeo se encontra na nossa página, é o primeiro do diálogo do padre com Kardec. É interessante que a gente vá lá, que a gente assista, para poder entender o que está acontecendo agora na sequência. Que o padre, ele questiona o seguinte: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Kardec vem respondendo de acordo, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os príncipes da igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel, de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona? O auto de fé de Barcelona se refere à queima em praça pública de mais de 300 livros e brochura do Espiritismo, realizada em 9 de outubro de 1861, às 10 horas da manhã, lá em Barcelona, na Espanha. Esse artigo, a matéria sobre esse acontecimento, ela se encontra também na Revista Espírita, de novembro de 1861. Então, quando o padre vem questionar, que alguns poucos esclarecidos, Kardec pergunta para ele: os príncipes das igrejas eram considerados ali o alto escalão, a alta hierarquia da igreja. Então, tanto é que ele traz para nós um grande representante, que era o bispo. E ele, como esclarecido, cometeu esse ato de violência, que foi queimar em praça pública essas obras. A autoridade superior eclesiástica, não tendo todo o poder sobre o seu subordinado, se, pois, ela tolera esses sermões indignos da cátedra evangélica, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Então, não era feito nada que se soubesse, que tivesse notícia de que esses atos, eles eram
desaprovados pela igreja, pelo contrário. Então, se ela não se manifestou indignamente por nada que veio acontecendo, mesmo o que a gente falou no vídeo passado, como que aconteceu, como que o Kardec relata aqui dos sermões, do ato de queima das obras do Espiritismo, se nada foi feito pela igreja para condenar essa posição, para se opor a essa posição, significa de que ela aprova, significa que ela deu o seu aceite para aquilo que estava acontecendo. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e a levou para um terreno novo. O espiritismo não passava de uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja que lhes deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo perigoso. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi grande inabilidade da sua parte, mas a paixão não raciocina melhor. Então, olha só que interessante, né? O Auto de Fé de Barcelona chamou uma atenção muito grande da população. Muitos buscaram, depois disso, fazer a leitura e conhecer o motivo pelo qual estava se queimando aquelas obras. De uma certa forma, isso serviu como uma estratégia mercadológica. Ela serviu ali como um marketing para o espiritismo, porque quis, por um ato violento, cometeu-se ali, né, uma imprudência de queimar essas obras em praça pública e chamou-se muita atenção. E o espiritismo, desde que foi codificado por Kardec, ele o posicionou dentro da ordem de ciências filosóficas, que era uma disciplina estudada nos campos das universidades. Quem estava dando um caráter religioso para essa doutrina foi a própria igreja, que considerou ele como inimigo e deu para ele esse aspecto, né, essa condição de religião. Mas o espiritismo, ele é uma ciência filosófica. Ele não está ali posicionado como uma nova religião. E aí vem um livre pensador, né, e faz a seguinte exclamação: há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência, e declaraste que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer. Por que lhe negar a liberdade que concedeis a todas as outras? Kardec: certamente, cada um é livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma, de forma que já não toleraríamos uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, nem com a promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social. Se vier a generalizar-se. O que Kardec vem falando para nós aqui nesse momento? Com relação ao materialismo, é aquele que não acredita que exista vida após a morte. Que para ele morreu, acabou. Que a vida ela começa e inicia aqui em uma única oportunidade. Essa crença faz com que não tenhamos um policiamento das nossas atitudes, dos nossos atos, não busquemos a nossa elevação espiritual, uma vez que não se acredita que existe algo além da matéria. Aumentando ali o nosso consumo por prazeres, desejos de satisfazer a matéria, passando ali por cima de todo o bom senso, de toda a questão de moralidade. Então, ela é uma seita bastante perigosa. Por quê? Como eu vou melhorar? Para que eu vou melhorar? Eu vou agir corretamente dentro das leis divinas e as leis humanas? Se morreu, acabou tudo. Então, por que eu vou estar pensando no próximo?
Por que eu vou estar querendo fazer algo para essa melhoria íntima se o tempo que eu tenho é só esse? Acaba que isso é uma chaga social, porque ela disseminando, muitas pessoas pensando dessa forma, a gente voltaria para a época do primitivismo, aonde a matéria sobrepõe a tudo a questão espiritual. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito dos outros. Daí a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque nada existe além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos. A negação do futuro, as simples dúvidas sobre outra vida são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males que aflige a humanidade. É preciso que se possua grande dose de virtude para não se seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. Ao mostrar a perpetuidade das relações entre os homens, a crença na vida futura estabelece entre eles uma solidariedade que não se rompe no túmulo, apenas muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo. Como, porém, a sua realidade é fato comprovado pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, no interesse mesmo de ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com sucesso, porque fornece provas e, afinal, porque o homem prefere ter a certeza de viver e poder ser feliz no mundo melhor, para compensação das misérias desse mundo, até de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver perdido para sempre os filhos e os entes que lhes são mais caros, satisfaz a bem limitado número. Acreditai-me, é por isso que os ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, obtiveram tão pouco sucesso e não lhe acarretaram o menor abalo. Então, Kardec aqui nos orienta que nós precisamos ter raciocínio lógico, ter bom senso, ter os nossos argumentos fundamentados em conhecimento e discutir as ideias, combater a doutrina e não perseguir as pessoas e não debater com pessoas querendo derrubar uns aos outros, promovendo perseguição, independente daquilo que o outro acredita. Até porque nós já falamos a respeito disso em outros vídeos, a diversidade dos espíritos, né, encarnados aqui na Terra. Nós também temos o estudo pelo canal Instituto Revelare, aonde estamos estudando a escala espírita. E nós aprendemos através desses estudos que cada um está num nível, num grau de entendimento, de compreensão. Então, nós não podemos julgá-lo, e sim dar um tempo a tempo. Mas o fato de darmos um tempo não significa que devemos ficar parados. Nós temos uma obrigação moral de propagar aquilo que é correto, sem sair atropelando e violentando consciência alheia. E o padre volta de novo para esse diálogo, né? A religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? Se a religião é suficiente, por que há tantos incrédulos, religiosamente falando? É certo que a religião nos ensina, ela nos manda crer, mas há tanta gente que não crê com base no que dizem os outros, que é a fé cega, né, gente? Aquela fé que eles chegam ali, impõem os dogmas, impõem ali as opiniões, as sugestões, e todos precisam aceitar sem discutir, sem debater. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade em compreender dessa forma, que busca estar estudando e só aceita por verdade aquilo que chegou à sua compreensão, aquilo que tem lógica, coerência ali, né? Que tem bom senso.
E a esses pesquisadores, a essas pessoas intelectualmente falando um pouco mais elevados, né? Eles não aceitam verdade absoluta, algo que não chegou na sua compreensão. E a igreja, muitas vezes, ela tem ainda a dificuldade de aceitar o novo, de buscar um relacionamento com a ciência e cooperar explicando os motivos, as causas. É certo que a religião nos ensina, ela nos manda crer, mas tem tanta gente que não crê com base no que dizem os outros. O espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. De onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com a permissão de Deus. Se, pois, Deus em sua misericórdia envia aos homens esse socorro para os tirar da incredulidade, é uma impiedade repeli-los. E aí, para encerrar, né, essa parte de hoje, porque depois nós vamos gravar outro vídeo na sequência do diálogo do padre com Kardec, o padre faz o seguinte questionamento: entretanto, não podeis negar que o espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a igreja, com a religião. Ora, senhor abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ensinasse que cada um só se deve viver para si e não pensar senão em si, não só seria contrário ao catolicismo, como a todas as religiões do mundo. Seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Entretanto, não é isso que eles ensinam. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado pelo bem ou pelo mal que houver feito, colocando a caridade evangélica, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Encontra-se no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11, questão 886. Acima de todas as virtudes, bem como a sublime regra ensinada pelo Cristo: fazei aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não são estes os fundamentos da religião? Mas os espíritos fazem mais. Iniciam-nos nos mistérios da vida futura, que para nós já não é uma abstração, mas uma realidade, visto que são justamente aqueles que conhecemos na Terra que nos vêm descrever a sua situação, dizer como é e porque sofrem ou são felizes. Que haverá de antirreligioso em tudo isso? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será de molde a elevar a nossa alma e fortalecer-nos na prática do bem? E aí o padre: concordo que, nas questões gerais, o espiritismo é conforme às grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a igreja nos ensina? Então, nós, estudantes da doutrina espírita, aprendemos que não temos, nós seguimos dogmas, que o único dogma que a doutrina espírita prega é o dogma da reencarnação. Dogma é uma verdade incontestável, é algo que existe e é ali que não tem contestação. Então, a única verdade incontestável que se tornou um dogma para a doutrina espírita está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e de pregar o novo dogma da reencarnação é esse fato. Depois, as demais, o ritual, a doutrina espírita ela não segue esse ritual, porque para o espírito o pensamento é tudo. Kardec responde para o padre da seguinte forma: o espiritismo é, antes de tudo, uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Serão boas ou más essas consequências?
Pode-se julgá-la pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. A questão é de grande importância e merece algum desenvolvimento. Façamos primeiro uma comparação. Estando na natureza, a eletricidade existiu em todos os tempos e produziu sempre os efeitos que hoje observamos, e muitos outros que ainda não conhecemos. Por ignorarem a sua verdadeira causa, os homens explicaram esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade, de suas propriedades, veio lançar por terra uma porção de teorias absurdas, projetando luz sobre mais de um mistério da natureza. O que fizera a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o espiritismo fez para os outros de outra ordem diferente. Então, a doutrina espírita, ela surge ali como uma filosofia, uma ciência capaz de levantar os véus para explicar fatos, fenômenos que antes as religiões não conseguiam entender por conta do momento em que se vivia, da primitividade, da intelectualidade pouco desenvolvida. A gente ainda estava ali muito na infância da humanidade. Por isso, muitas coisas foram apenas sugeridas, foram apenas apontadas como forma de intuição, para que depois viesse com o avanço da tecnologia, da ciência, que viesse as ciências geológicas, biológicas, que estudaram aprofundando certos aspectos da vida corpórea, que ela pôde levantar certos véus e explicar determinados assuntos. Então, ela vem ali como a doutrina que tem condição de levantar esses véus. O espiritismo fundamenta-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais do que as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixaram seus envoltórios materiais. São os seres a que chamamos espíritos. Eles nos cercam e exercem constante influência sobre nós, embora não os percebamos. Além disso, desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. O espiritismo está, pois, na natureza e podemos dizer que numa certa ordem de ideias, ele é uma potência, tal como o são, outro ponto de vista, a eletricidade e a gravitação. Os fenômenos cuja fonte é o mundo invisível se hão produzido em todos os tempos. É por isso que a história de todos os povos faz menção deles. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíram a causas mais ou menos racionais, dando livre curso à sua imaginação. Mais bem observado depois que se vulgarizou, o espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças que, nem por isso, renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que continuam a praticar todos os deveres do seu culto, quanto a igreja não os repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmistas. Consequentemente, o espiritismo repousa em princípios independentes da questão dogmática. Suas consequências morais são todos no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos censurá-lo por isso? Certamente, cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos gravar o último parte do diálogo do padre com Kardec. Tá? Ele ainda vai ali nos fornecer grande subsídio referente aos seus questionamentos, onde a gente consegue, de uma forma muito interessante, a compreensão de vários aspectos elencados pelo padre. E a gente verifica
como que é que a gente pode dialogar com conhecimento, com razão, com elegância, sem estar ali difamando ninguém, sem estar ali deixando ninguém sem respostas. Então, vamos aprender várias questões aqui na continuidade desse diálogo. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.